Chegamos à lição de sexta-feira. Você escutou a lição de ontem? Se você não escutou, eu gostaria de te convidar para primeiro escutar a lição de ontem e depois escutar a de agora, para que você possa entender o contexto total e completo. Ontem eu falei um pouquinho sobre aquelas pessoas que ficaram impressionadas com Jesus, curando, dando alimento para todo mundo. E aí Jesus virou um popstar, onde ele estava, a multidão estava do lado, tal. Ei, vamos ver agora qual que vai ser o milagre de Jesus. Levanta paralítico, enxerga cego, tá curado você que você que tem lepra. E o povo curtia aquilo e virou uma atração. A Jesus, por onde passava, tinha uma grande multidão. Só que conforme eu conversei ontem, Jesus não queria esse tipo de pessoa ao seu lado. Ele queria aquelas pessoas que estivessem contritas e entendendo qual que era a função dele, o ministério dele, quem ele era. Jesus não era um fazedor de milagres, Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus na terra, fazendo milagres para provar de que ele tinha poder sobre a morte e sobre a doença. Mas o fato é que ele não queria ser considerado como se fosse um mágico. E aí qual foi o problema? O problema é que a grande multidão estava do lado de Jesus. Jesus começou a ser perseguido. Daqui a pouco ele fez um discurso extremamente duro. E o resultado? Em João capítulo 6, versículo 66, eu achei até interessante, né? É o 666. Qual que é o 666 de João, né? João capítulo 6, versículo 66 diz assim, ó: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Eram pessoas que estavam do lado de Jesus simplesmente pela comodidade. Eram pessoas que estavam do lado de Jesus simplesmente pelo costume. Eram pessoas que estavam do lado de Jesus simplesmente porque o Pai também estava. Você está entendendo onde eu quero chegar? Existem muitos jovens que estão ao lado de Jesus não porque eles querem e nem porque eles entendem que Jesus é o seu Salvador. Estão ao lado de Jesus por causa dos amigos, estão do lado de Jesus por causa da família, estão do lado de Jesus porque acha legal e está na igreja. Todos esses são motivos bons. Mas na hora que as coisas elas realmente ficam mais difíceis, o que vai determinar se eu vou ficar ao lado de Jesus ou não é a minha relação de entendimento, de amor e de fé. Simplesmente isso. A grande multidão tinha uma fé pálida, tinha uma fé extremamente superficial, tinha uma vontade de estar do lado de Jesus só porque ele era agora um fazedor de milagres. Mas Jesus, ele quer ser muito mais do que isso. Então, eu espero que você não esteja encaixado dentro da lista de João 666, daqueles que faziam parte da multidão, mas na hora do vamos ver, saíram e deixaram Jesus para trás. Que você possa entender quem realmente foi Jesus. Ele fazia milagres para provar para você e para mim de que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, de que ele sim um dia vai transformar todo este mundo. Não vai mais existir doença, morte, ok, isso vai acontecer, mas também a gente não pode esquecer, e esse é o principal, de que ele é o nosso Salvador, aquele que nos ama profundamente. A minha relação com ele não tem que ser relação de interesse, mas uma relação de amor.